Tua palavra é luz no meu caminho. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. A palavra é... Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Olá, gente amiga! Hoje eu quero começar dando um abraço muito especial aos amigos do Clube do Ouvinte. E dizer a você que ainda não é sócio, que venha se juntar a nós. O Clube do Ouvinte é um grupo de pessoas que, contribuindo com R$20 por mês, faz com que a gente mantenha no ar esses programas de formação e orientação cristã católica. E você, contribuindo, toda a sua família vira missionária da igreja e você concorre mensalmente a diversos sorteios, prêmios, inclusive sorteios para viagem à Aparecida. Lembro que agora em 19 de julho nós estamos saindo com uma excursão do Clube do Ouvinte para o Santuário de Aparecida e ainda faltam sortear 2 passagens. Então, você que ainda não é sócio do Clube do Ouvinte, venha se associar conosco. Você tem as fichas para associar aí na secretaria da sua paróquia, ou se não tiver, você pode ligar aqui para nós, na Rádio Universidade, nesse mesmo telefone, ou mandar o WhatsApp, nesse mesmo número que você escuta aí todo dia, para você mandar a resposta aqui do programa, você pode mandar nesse mesmo número, dizendo, eu quero ser sócio. E nós faremos contato contigo. Vamos na tua casa e tal, vamos te explicar em detalhes, e você vai vir ser sócio do Clube do Ouvinte junto conosco. Pois é, e dando continuidade aqui à nossa introdução ao Novo Testamento, estamos discutindo aqui que a gente precisa ter uma fé libertadora, que a gente precisa ter uma autonomia moral, ética, religiosa. Então vamos ver alguns trechos do próprio Evangelho em que Jesus mostra claramente a sua autonomia em relação à fé daqueles que eles já tinham, né, na fé dos judeus. Por exemplo, quando ele cura a mão seca no sábado. Ele coloca claramente que ele desobedece ao dogma, à leizinha judaica, para mostrar que o homem está acima da lei. Ou quando ele ainda diz lá que vai derrubar, que quando ele pega o chicote, expulsa lá os vendedores do templo, e ele diz, né, vou destruir esse troço aqui tudo, derrubar o templo e vou reconstruí-lo em 3 dias. Se referindo, obviamente, à ressurreição e tal. Mas, de novo, autonomia em relação à fé. Ou ainda, quando ele lê lá o texto do profeta Isaías e diz, hoje se cumpriu a profecia, né, se identificando como filho de Deus. Ou paralítico no telhado, apedrejamento da prostituta. Ixi, mas assim, são muitas as passagens. Quando ele repreende Pedro que corta a orelha do soldado, Jesus é o tempo todo o protótipo, o modelo daquela pessoa autônoma em relação à fé. Aí você pode me perguntar assim, mas peraí, mas Jesus tinha fé? Ele não era Deus? Como é que ele vai ter fé se ele era Deus? E eu queria lembrar vocês que quando Deus se encarna na figura de Jesus, Deus não veste uma roupa e vem fazer um teatro fingindo que é um homem. Não é isso. Quando Deus, através da encarnação, vem ao mundo, ele era plenamente homem. Ele assume a condição humana integralmente. E o próprio Evangelho de Lucas é muito claro quando nos diz isso lá, né, que o menino crescia em sabedoria, estatura e graça perante Deus e os homens. Tá. Então, Jesus era plenamente homem, então tinha todas as características humanas. Então Jesus rezava, né? Jesus reza ao Pai no Morro das Oliveiras, tal. Jesus sente dor, ele pede, fica angustiado, Pai, afasta de mim esse cálice. Nada disso era teatro. Então, Jesus era plenamente homem. E para a gente entender bem isso, se nós acreditamos que nós somos criados, filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança,
por mais que a gente veja na nossa sociedade pessoas egoístas, corruptas, discriminativas, pessoas que só pensam em si mesmas, competitivas, individualistas. Isso é a casca. Isso é o que a sociedade está moldando nas pessoas. Porque no fundo, na raiz, lá na alma, na nossa essência, nós somos bondade, fraternidade, honestidade, porque nós somos a imagem de Deus. Nós somos o cuidado uns dos outros. Então, o que eu gosto de explicar para as pessoas, quando venho de explicar essa questão do Jesus humano, era o seguinte: que Jesus foi tão humano, mas tão humano, mas tão humano, ele foi de tal modo na raiz do humano, ele foi de tal modo no seu início, no começo, dentro de si mesmo, que ele se descobriu e se manifestou Deus. Porque nessa raiz do humano está Deus. Tem uma frase, uma colocação do teólogo Leonardo Boff, muito interessante, descrevendo sobre Jesus, que diz o seguinte, que tão humano assim, ele só podia ser Deus. Eu acho isso bacana, porque isso nos remete à nossa responsabilidade. Né? Então, não é eu cá e Deus lá. Não. O Deus que habita em mim precisa se manifestar na sociedade. Então, eu tenho cada vez que ser mais humano, descer mais na minha própria raiz, porque neste momento, Deus se manifesta em mim. Pergunta. Hoje uma pergunta bem de barbadinha. Quantos versículos nós temos no capítulo 1 do Evangelho de Lucas? Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o Padre Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 991006003. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às 10h30 da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de R$250. Falando de Bíblia. Um oferecimento... Frank Chapamento em Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais e importados. E Gilberto Azevedo Lenhas. Ligue ou mande o WhatsApp para 981 19 9620. Tua palavra é